Segundo o INSS, cerca de 100 mil brasileiros se ausentam por ano do trabalho por causa da lombalgia ou dor nas costas. O problema já é considerado uma das maiores queixas nos consultórios médicos e pode estar relacionado a doenças graves. Mas em muitos casos dá para evitar sim. E aqui no estúdio o fisioterapeuta Hugo Santana vai dizer para a gente como. Hugo, seja bem-vindo, né? Primeiro, Obrigado. Tem várias causas para dor nas costas, né? Isso. Os estudos epidemiológicos apontavam que cerca de 80% das dores lombares eram consideradas idiopáticas. Então, tem algumas linhas que dizem isso. O que é isso? A dor lombar ela não tem uma causa específica. Então, ou seja, de 100% dos casos, apenas 20% conseguia entender o que estava causando essa dor. Ou seja, e 80% estava ali numa escuridão. E aí, o que acontece? Com o avanço desses estudos a nível cinesiológico, ou seja, estudando o movimento humano, a gente começou a entender que a gente não adianta buscar o tratamento dos sintomas. Como é que isso acontece? A gente tem que buscar o tratamento da causa. Então, o paciente, muitas vezes, ele traz para a gente já o diagnóstico clínico, que é aquele realizado pelo médico, como o tratamento de uma causa, vamos supor, uma hérnia discal lombar, ou entorse de pequenas articulações. Só fazendo um parêntese aí, ele traz para o fisioterapeuta o diagnóstico clínico. Então, o primeiro passo é buscar um médico. Isso, exatamente. Ele vem com o diagnóstico clínico e, através desse diagnóstico, eu tenho a possibilidade de tratar o sintoma, que é em cima do diagnóstico clínico, ou eu vou fazer uma avaliação mais aprofundada, que é a avaliação do fisioterapeuta de fato, e vou buscar o que está causando esse problema. Cortar o mal pela raiz, literalmente. Exatamente. E aí existe uma outra vertente que é buscar o tratamento sintomatológico. Então a gente tem esse paradigma clínico hoje, que é eu posso optar por tratar só sintomas ou buscar o tratamento da causa. E a gente chama isso de modelo clínico e modelo estrutural. Então esse modelo clínico ele busca o tratamento dos sintomas. Todo o meu foco é em cima de sintoma. E aí o que acontece? Se eu trato os sintomas, quando o paciente voltar a retornar às suas atividades, ele vai ter a recorrência do quadro. Agora, ele vai voltar a fazer ter o hábito, que seja lá o que está causando a dor nas costas, ela volta. Exato, o fator causador não foi resolvido, só apenas os sintomas. Entendi. E aí eu tenho outra possibilidade terapêutica, que é essa que a gente tá no foco e tem que mostrar isso para a sociedade, que é a qual eu vou buscar o fator causador. Então, se eu tenho uma lombalgia proveniente de uma hérnia de disco, por exemplo, lombar, eu tenho que identificar não o que está causando a lombalgia, mas o que está causando a hérnia. E aí meu tratamento não vai ser em tratar a hérnia, vai ser tratar o fator causador que faz lá o pinçamento do nervo, que gera a dor na lombar e a dor ciática. Se for um caso de uma lombalgia simples, eu tenho que identificar o que é que está levando a essa sobrecarga no segmento lombar. E aí, em muitas situações, o problema não está na própria coluna. Então, eu posso ter situações clínicas em que muitas vezes o paciente tem uma alteração, um desarranjo no tornozelo, um desarranjo no quadril, ou um desarranjo no ombro, no joelho, que esse desarranjo vai gerar uma hipercompensação na coluna. Um problema no pé, por exemplo, pode causar dor nas costas. Isso, exatamente. Ou o contrário. Tem um caso mesmo de um paciente Interessante isso. E antes de vir para cá, a gente estava mostrando a ele, através de algumas análises, alguns vídeos, que ele tem uma crise de coluna muito grande. Só que o desarranjo da coluna está ocasionado por uma falha no quadril dele. Então, ele não consegue segurar a pelve dele, a musculatura não está conseguindo estabilizar a pelve. E aí, em vez de compensar na pelve, ele joga toda a sobrecarga para a coluna. Então, se eu fosse pensar em tratar a lombalgia dele, ele não ia ficar bom nunca. Ele ia aliviar os sintomas dele e quando ele voltasse... analgésico, né? De repente, enquanto estiver rolando aí o efeito analgésico, tá bom, tá depois bom, volta. E aí a sobrecarga vai continuar e aí vai agravar. E o que é que eu tenho que fazer? Eu tive que primeiro estabilizar a pelve dele para que não gerasse sobrecarga na coluna. Então, é interessante que a sociedade comece a entender que existe uma modalidade terapêutica a qual a gente vai buscar ênfase na causa, que é esse modelo estrutural, e desviar essa ideia de tratar apenas os sintomas. Dor nas costas é um problema que ele pode comprometer a atividade mesmo, desde a mais simples até o trabalho. Eu até falo isso no início da nossa entrevista, que é um dos principais motivos aí de afastamento do trabalho. E muita gente, ela ignora a dor. Então, esse não é um problema que pode ser ignorado. Não pode ser assim, tem aquela dorzinha há muitos anos, aquela dorzinha de estimação. Isso não pode. Não pode. Tem que buscar ajuda. Exato. E a dor lombar é uma dor que a gente chama de dor que é muito limitante.
é uma dor que está localizada próximo ao nosso centro de massa. É onde basicamente onde inicia todo o movimento do corpo humano. Então, se a gente pensa em mexer qualquer parte do corpo humano, a gente tem que primeiro estabilizar o centro de massa. Se eu não consigo estabilizar esse centro de massa por dor, como é que eu vou conseguir desempenhar qualquer que seja uma atividade de vida diária, pior ainda de vida profissional? Então, por isso que é um acometimento que há um agravo muito grande, não só para o INSS, mas em todos os âmbitos da saúde, porque é um fator que é muito limitante. Todo paciente do lombar ele vai entrar, que a gente chama, está lá entrevado, então dá todo durão, e ele não vai conseguir desempenhar suas atividades. Não vai ter qualidade de vida, né? Exatamente. E aí, muitas vezes, o início de uma pequena dor, uma dor discreta, que ele está lá acostumado, lá na frente ele vai pagar caro por isso. Então, hoje, a gente consegue ter um trabalho muito bom em cima de prevenções. Eu consigo evitar com que esse indivíduo venha ter esse problema mais na frente. Mudança de hábito ajuda, né? Exatamente. Um outro problema aí que a gente vê é da automedicação. Tem gente que está acostumada, toma analgésico, tá ok, aí volta a dor. Toma analgésico, volta a dor. Toma analgésico. Com o tempo, o analgésico vai parando de fazer efeito, né? E a dor vai aumentando. A automedicação é o problema. Exatamente. Vai para a ideia de que tratar os sintomas. Então, se eu tenho dor, eu tomo analgésico para aliviar a dor. Eu parei para raciocinar, o que é que está causando essa dor? Eu tenho que buscar uma avaliação para entender. Então, alguma coisa no meu corpo não está funcionando de forma adequada e está gerando sobrecargas nos ossos, nas articulações de forma excessiva, que está causando a dor. Eu separei uns fatores de risco aí para a gente destrinchá-los, porque de repente vai que alguém que está vendo a nossa entrevista se identifica com isso e faz, peraí, está na hora de ligar o alerta. Um deles eu percebi que é o sedentarismo, né? O nível de condicionamento físico, ele influencia na ocorrência de dor nas costas? Influencia sobre o seguinte aspecto. Com a falta de atividade física, os nossos músculos começam a perder a ativação. Não só a questão da diminuição do trofismo e da força, mas ele começa a perder a ativação de controle neuromuscular. O que é isso? É eu querer fazer o exercício e acordar aquele músculo para aquela atividade. Isso é um dos principais fatores. Por quê? É aquele indivíduo que é sedentário, ele perdeu essa ativação da musculatura, e aí se eu não tenho musculatura para ativar, a sobrecarga vai toda para onde? Para as articulações. E aí eu vou lá do dia para a noite e de repente vou fazer minha mudança, vou lá pegar uma caixa pesada. Quando eu vou pegar essa caixa pesada, eu não posicionei corretamente minhas articulações e não ativei os músculos que eram para ser ativados, devido a esse processo que o sedentarismo causa. E aí, quem é que vai pagar? As articulações. Sobrecarga na coluna e aí vem o aparecimento dos quadros. O resultado é a dor. Exatamente. Outro fator aqui que eu vi é o envelhecimento. Nesse caso não tem como fugir não, né? Mas você não precisa também se entregar à dor. A opção de não envelhecer é morrer. Então, você está envelhecendo, vai ter dor, mas é possível ter uma boa qualidade de vida independente disso. Aí é como eu vou escolher o meu envelhecimento. Né? Então, eu digo isso sempre. A gente tem indivíduos que executam atividade física a vida inteira e esse indivíduo vai ter um bom processo de envelhecimento. Mas eu tenho aquele indivíduo que começou a apresentar os problemas com 40, 50 anos e ele observou, eu preciso mudar meu estilo de vida. E esses pacientes hoje estão apresentando uma ótima qualidade de envelhecimento. Ou seja, eles estão tendo sua melhor idade, de fato, como melhor idade. Então, esses indivíduos hoje praticam modalidades esportivas, eles conseguem ter uma vida muito saudável e não ter esses problemas, como, por exemplo, as dores nas costas. No caso, a gente volta aí para o primeiro fator, que é o sedentarismo. Exatamente. Né? O envelhecimento. Se você envelhece sedentário, é pior do que envelhecer fazendo exercício regularmente, da maneira correta, com acompanhamento do profissional. E aí, o grande problema hoje no idoso, e principalmente para a mulher, é esse. Então, só para que você tenha uma ideia, os problemas reumáticos hoje é numa proporção de 8:1. A cada 8 mulheres, um homem. Nossa. E aí, a grande maioria desses problemas, sejam para os homens ou para as mulheres, é o quê? A falta de atividade física regular. E aí eu alerto para mais uma coisa. Não adianta só fazer atividade física, uma atividade física bem acompanhada. Porque acontece isso muito, principalmente até com atletas. A realização da atividade física com sobrecargas osteoarticulares excessivas. Então, se eu me posiciono errado para fazer aquela ação, se eu faço aquela ação gerando sobrecargas em determinadas articulações que não eram para acontecer, os problemas vão aparecer do mesmo jeito. De alguma forma. Tem outro fator que eu achei bem interessante aqui, quando eu fiz a pesquisa, que é o cigarro, tabagismo. Quer dizer, fumar também influencia no aparecimento de dor nas costas? Influencia porque ele vai gerar outras alterações no corpo humano que pode afetar na estrutura osteomiarticular dele. E aí isso, vamos supor, vai também limitar ele a realização de atividades, que ele não vai conseguir manter um bom condicionamento físico,
que aí favorece a hipoatividade. E aí os diversos fatores vão se associando, somando ao acontecimento e ainda prejudica quem já teve alguma lesão na recuperação, né? Isso, cigarro não é bom para nada, né? Exatamente. E má alimentação, né? Sim. Má alimentação, do sobrepeso, na verdade. Exatamente. O sobrepeso vem no esquema do que você falou da postura, né? Isso, o fator alimentar, ele está embutido tanto na modificação do corpo humano, porque quando eu aumento o meu volume abdominal, eu altero o meu centro de massa, e se eu altero o meu centro de massa, eu vou gerar uma sobrecarga maior na região lombar, como também essa má alimentação, ela vai favorecer um outro aspecto, o processo que a gente chama de reabsorção dos nossos nutrientes. Então, o indivíduo que não tem uma boa ingesta alimentar, que não tem uma boa qualidade de vida, ele vai começar a retirar nutrientes. E uma grande fonte de armazenamento desses nutrientes é o osso. E aí gera essa fragilidade óssea que vai uma grande probabilidade de ter como uma das causas a dor lombar. O último fator que eu separei aqui é a má postura, mas no caso não é uma postura estética, se trata de saúde mesmo. As pessoas, de um modo geral, sabem como sentar, como se deitar, como se levantar. Então, aí é um fator, outro fator que a gente tem que ter muita atenção é a postura, não a postura estática, mas a postura dinâmica. O que é isso? É como eu me posiciono para fazer um movimento. Então, aquela ideia lá de como eu vou pegar meu peso, como eu vou me posicionar, qual a postura correta de eu levantar um peso. E isso vai determinar se eu vou gerar sobrecargas ou não. E aí, a gente tem duas situações que são clássicas. Eu tenho aquele paciente, se eu faço uma avaliação estática em pé, ele vai estar todo perfeitinho, mas quando ele vai fazer uma ação, ele está lá todo torto, ou seja, gerando sobrecargas articulares excessivas. E eu tenho um outro fator que é o oposto. Eu tenho aquele paciente que ele tem lá a postura toda defeituosa, parado, mas quando ele vai fazer um movimento, ele consegue se posicionar corretamente. Da maneira correta. E aí, interessante isso. Qual que é o pior? É aquele que tem a posição bonitinha parado, mas quando vai fazer ação faz que justamente no movimento. Mas também tem aquele pessoal que, por exemplo, gente que trabalha sentado o dia todo e não senta da maneira correta, senta nas costas, e isso prejudica. Eu tenho um amigo que ele estudava, fazia trabalho no computador deitado naquelas almofadas triangulares e começou a ter lombalgia, dor na lombar mesmo por causa disso. Melhorou com alongamento. Então, a ideia, de fato, é tentar se posicionar da maneira correta. Exatamente. Sempre. Sentar da maneira correta, levantar da maneira correta, principalmente quem fica parado muito tempo, seria isso. Também. Tem alguma dica para isso? Tem. Primeiro, adequar a sua estação de trabalho. Ou seja, eu tenho que buscar o posicionamento das minhas articulações o mais próximo de 90 graus. Então, se eu sento com o joelho pouco dobrado, ou então dobrado demais, isso vai gerar sobrecarga excessiva. Da mesma forma, o quadril. As pessoas querem sentar sobre a coluna. E o certo é sentar sobre o quadril. Quem tem que mexer é o quadril, por exemplo, não a coluna vertebral. Então, eu posicionando as articulações o mais próximo de 90 graus, eu vou estar amenizando essas sobrecargas osteoarticulares. Não ficar posicionado muito tempo naquela posição. Então, volta e meia se levantar, se movimentar, se mexer. Bom, para a gente finalizar, então, bem rapidinho o nosso papo, tem que evitar o sedentarismo, se movimentar, como você falou, procurar sentar da maneira correta e, no caso de uma dor, procurar um profissional, né? Sempre. Isso, e busque o tratamento da causa e não do sintoma. Perfeito. Então, Hugo Santana, fisioterapeuta, obrigado pela sua presença aqui no Pauta Especial. A gente fica por aqui. Nosso próximo encontro é amanhã, às 11h30 da manhã. Lembrando que sempre tem reprise aí às 4h30 da tarde. Até a próxima.